Zero fótons diretos. Na agricultura convencional, isso costuma ser classificado como uma zona morta. Muitos produtores olham para o canto escuro do terreno e veem apenas desperdício de espaço, um erro de cálculo básico. Por que ignorar metros quadrados de solo fértil? A resposta está na biologia celular. Mesmo com poucas horas de exposição, máxima eficiência com o mínimo de radiação solar. A acelga opera onde outras culturas falham. Ela é a ferramenta de trabalho pesado para zonas de sombra. Coloque a planta em luz difusa e o mecanismo biológico continua a girar. Ela funciona quase como uma cultura perene comestível. O processo de manutenção é puramente logístico. A técnica de colheita exige precisão cirúrgica. Com uma tesoura, removem-se as folhas externas mais velhas. O centro de crescimento, o núcleo da planta, permanece intocado. A resposta fisiológica é imediata. O vegetal direciona a energia para empurrar novo crescimento a partir do centro. Se o objetivo é ter uma fonte de vegetais verdes que tolera 1 semana ou 3 de negligência absoluta, esta é a escolha técnica. Em condições ideais de solo, a biomassa atinge dimensões impressionantes. Aqui existe um detalhe microscópico que confunde iniciantes. Ao examinar o material de plantio, vê-se o que parece ser uma semente única, com textura de cortiça queimada. Por fora, uma unidade simples, mas por dentro, um aglomerado biológico. Trata-se de uma semente multigerme. Uma cápsula contém múltiplos embriões viáveis. Isso altera a dinâmica do canteiro. De um único buraco de plantio, surgem frequentemente 2 ou mais mudas. Ao observar a germinação em detalhes, nota-se o solo se rompendo em vários pontos simultaneamente. Isso é o funcionamento normal do sistema. Uma vez estabelecidas, o cultivador deve decidir: realizar o desbaste para deixar apenas a planta geneticamente mais forte, ou permitir que o grupo cresça junto se houver recursos no solo. Ambas as estratégias geram alimento. Apenas não se surpreenda com a redundância da natureza. Para iniciar o cultivo, as opções são táticas. A acelga aceita a semeadura direta no local definitivo, especialmente em canteiros que retêm umidade e permanecem frescos. Se a preferência for pelo controle total de variáveis, ela inicia bem em bandejas internas e aceita o transplante para o solo, sem travar o desenvolvimento. É uma planta com alta tolerância ao frio. Essa resistência térmica explica o sucesso em luz menos intensa. Onde o sol da tarde queimaria tecidos celulares, a acelga prospera. Visualmente, a química da planta é agressiva. A acelga injeta cor na sombra. Existem variedades com caules em vermelho rubi, amarelo solar, brancos clínicos e misturas que cobrem todo o espectro. Não é estética, é concentração de pigmentos e nutrientes. Visto de perto, os vasos condutores transportam água e minerais visivelmente através dos caules coloridos. Você colhe folhas largas e tenras que reduzem de volume ao cozinhar ou sustentam uma salada densa crua. O ciclo se resume à eficiência. Corte o necessário. Deixe a planta recuperar a massa. Repita. Se houver um saco de cultivo vazio ou um canto esquecido na propriedade, a acelga ocupa esse vácuo. Ela é indulgente com erros e produtiva em volume. Exatamente o que um espaço com baixa luminosidade exige. Mas, se a prioridade for velocidade absoluta, a alface é o caminho rápido. 35 dias. Esse é o tempo necessário para transformar baixa luminosidade em biomassa comestível. A alface de folha não exige sol pleno para funcionar. Na botânica prática, ela é o ativo mais rápido para canteiros sombreados. Em condições de luz reduzida, o metabolismo da planta desacelera, mas não para. É apenas uma questão de ajuste logístico. Por que insistir em variedades de ciclo longo na sombra? É um erro de cálculo. O objetivo
é a rotação rápida. Selecionam-se genéticas programadas para maturação expressa, variedades que completam o ciclo entre 35 e 45 dias. Plantas que exigem 55 dias ou mais tornam-se ineficientes nesse ambiente, ocupando espaço vital por tempo demais. A estratégia aqui exige uma mudança tática no plantio. Em vez de semeadura direta, utiliza-se o transplante de mudas já formadas. O solo na sombra apresenta uma característica física inevitável: temperatura mais baixa. Sementes depositadas diretamente nesse ambiente frio entram em latência ou germinam de forma irregular. É um desperdício de janelas de cultivo. Ao iniciar as mudas, sob luzes artificiais ou em viveiros ensolarados, cria-se uma vantagem biológica. O sistema radicular se desenvolve, o caule endurece e as folhas ganham turgidez. Quando a planta vai para o canteiro definitivo, ela não é uma promessa frágil, mas uma estrutura pronta para a expansão celular imediata. Por fora, uma folhagem delicada e vulnerável, mas por dentro, uma bomba hidráulica eficiente operando em baixa pressão. A natureza da alface joga a favor do produtor. Suas raízes são superficiais, espalhando-se nos primeiros centímetros do substrato. A sombra impede a evaporação agressiva. O solo mantém a umidade constante, criando o ambiente hidrológico perfeito. Sem o calor excessivo, as folhas não sofrem queimaduras e a planta não precisa ativar mecanismos de defesa contra a desidratação. Isso resulta em uma textura celular mais fina. A ausência de estresse térmico preserva a integridade da parede celular. A colheita segue um protocolo industrial de manutenção. Não se arranca a planta inteira. Realiza-se a poda das folhas externas, as mais antigas e desenvolvidas. O centro da roseta, onde ocorre a divisão celular ativa, permanece intacto. A planta continua a empurrar material novo para fora. Avança-se pela linha de cultivo, planta por planta, permitindo que as primeiras tenham tempo de regenerar sua massa foliar. Visualmente, a diversidade auxilia no controle. Fileiras intercaladas com variedades de folha de carvalho, romanas soltas e tipos crespos criam um padrão de fácil monitoramento. Cada textura responde de forma ligeiramente diferente à umidade. Se a opção for lançar sementes diretamente no canteiro sombreado, o resultado é visível: crescimento esparso e atraso no cronograma. Para quem busca volume e regularidade, o transplante é a única via lógica. Basta manter o solo levemente úmido e evitar o ressecamento total em dias de calor atípico. O sistema é simples, rápido, resiliente e biologicamente eficiente. Começa-se com mudas fortes, selecionam-se genéticas de tiro curto e a produção se torna contínua. A segurança alimentar está garantida. Sombra parcial. Para a maioria das culturas comerciais, isso é uma sentença de morte por falta de energia. Mas para a endívia e a escarola, a baixa luminosidade é o ambiente operacional padrão. Por que investir espaço e recursos nestas duas variedades específicas? A resposta é logística. Elas colonizam zonas improdutivas. Onde a alface estiola e perde vigor, estas plantas desenvolvem uma arquitetura rígida e funcional. Elas não são apenas vegetais de preenchimento. Elas introduzem resistência mecânica na salada e um perfil químico adstringente que corta a gordura de molhos densos. Porém, existe um gargalo biológico inicial. A germinação é um processo de latência prolongada. Diferente das variedades de crescimento explosivo que dominam o mercado, estas sementes operam em um ritmo glacial. Visualmente, parecem pequenas cápsulas de carga inerte. Por fora, o solo permanece estático e aparentemente estéril por mais de 10 dias. Mas por dentro, a semente absorve umidade lentamente,
reidratando tecidos vitais antes de sequer considerar a ruptura do tegumento. A espera filtra os impacientes. Por isso, a semeadura direta no solo é um erro estratégico. A variabilidade térmica e a competição com invasoras tornam o processo ineficiente. A solução técnica é o controle ambiental. Inicie o ciclo em bandejas protegidas. Garanta temperatura estável e hidratação constante. Em ambiente controlado, observa-se. O hipocótilo rompe a superfície e as primeiras folhas verdadeiras se expandem sem deformações. O transplante leva ao canteiro um organismo já robusto, eliminando a fase crítica de vulnerabilidade infantil. Uma vez estabelecido o sistema radicular, a planta entra em modo de cruzeiro. O crescimento é constante, não frenético. As rosetas ganham volume e densidade, sem exigir monitoramento diário. Aqui, a estratégia de colheita se bifurca. Opção 1. Extração contínua. Removem-se as folhas periféricas com cortes cirúrgicos, mantendo o meristema central ativo para gerar nova biomassa. Isso estende a janela de produção por semanas. Opção 2. Colheita de lote único. Permite-se que a planta atinja o tamanho máximo e corta-se a base rente ao solo. O volume é imediato. A escolha define o fluxo de abastecimento da cozinha. No prato, o resultado é puramente técnico. O amargor característico não é um defeito. É uma interação química necessária para equilibrar a acidez de cítricos. Não é a textura aquosa da alface de supermercado. É fibra, estrutura e sabor concentrado. A manutenção no campo exige apenas disciplina hídrica. O solo deve manter umidade constante, mas a saturação é proibida. O excesso de água sufoca as raízes e convida patógenos anaeróbicos. O sombreamento parcial cuida da regulação térmica, evitando que as folhas queimem ou amarguem em excesso. Se o seu sistema de plantio possui zonas de sombra ociosas, a endívia e a escarola são a ocupação lógica. Inicie as mudas sob proteção. Transfira para o solo quando estiverem firmes e garanta a irrigação. Assim se converte uma área de baixa luminosidade em uma linha de produção de alimentos de alta densidade nutricional. – 55 dias. Este é o tempo médio entre a semeadura e a primeira colheita. Para converter uma área de sombra improdutiva em uma fonte de calorias, a ervilha é a ferramenta biológica mais eficiente disponível. Enquanto a maioria das culturas exige radiação solar direta e constante, esta leguminosa opera sob uma lógica térmica diferente. Onde outras plantas estagnam por falta de luz, a ervilha acelera. Por que isso acontece? A fisiologia da planta é adaptada para temperaturas baixas. O sol intenso do meio do verão não é combustível. É um fator de estresse que interrompe a fotossíntese e aborta as flores. A sombra parcial funciona como um escudo térmico. Isso permite estender o ciclo produtivo até o início do verão, explorando uma janela de cultivo que seria impossível sob luz plena. Mas a biologia da planta impõe regras rígidas de manuseio. A semente é robusta. Por fora, uma esfera desidratada e dura, mas por dentro, um mecanismo enzimático pronto para a ativação. A imersão breve em água é o gatilho. O tegumento amolece, a germinação dispara. O plantio deve ser direto. A logística subterrânea da ervilha é a sua maior fraqueza. O sistema radicular é superficial e extremamente sensível. Não há margem para erros. Diferente de raízes pivotantes que perfuram o solo como brocas, as raízes da ervilha se espalham logo abaixo da superfície. Qualquer transplante causa danos microscópicos nos pelos radiculares, travando o desenvolvimento por semanas.
A estratégia correta é posicionar a semente no local definitivo e não tocar mais. O gerenciamento hídrico define o sucesso da operação. O solo precisa manter umidade constante, mas sem saturação anaeróbica. Como as raízes estão expostas nas camadas superiores, a evaporação é o inimigo. A solução é técnica. Cobertura morta. Uma camada de palha ou folhas secas cria uma barreira física, estabilizando a temperatura do solo e retendo a água. Na sombra, a evaporação é menor, mas a planta não tolera o estresse hídrico. O crescimento vertical exige engenharia. A planta utiliza gavinhas, filamentos sensoriais que giram no ar até encontrar um ponto de contato. É um mecanismo de tigmotropismo. Ao tocar o suporte, a gavinha se enrola e endurece, fixando o caule. Na maioria das vezes, o processo é automático. Porém, falhas ocorrem. Em modo acelerado, vê-se hastes que tombam nos corredores, desperdiçando energia. A intervenção humana deve ser cirúrgica. Pequenos ganchos ou amarras guiam o caule de volta à treliça. Uma vez que a gavinha detecta o suporte, a estrutura se autoestabiliza. A colheita não é um evento único, é um processo contínuo de extração de recursos. Assim que as flores caem, as vagens surgem. A verificação deve ser diária. Se a vagem amadurece completamente, a planta entende que cumpriu seu ciclo reprodutivo e para de crescer. Ao remover a vagem cedo, você força o organismo a produzir novas flores para tentar se reproduzir novamente. É uma manipulação hormonal para maximizar o rendimento. O resultado é alimento de alta densidade nutricional, extraído de uma zona de baixa luminosidade. Se esta análise técnica trouxe dados úteis para o seu sistema de produção, execute o comando de inscrição. O algoritmo precisa entender que a demanda por informação técnica existe. Curtir o conteúdo garante que os dados cheguem a outros operadores. O ciclo continua. 30 dias. Esse é o tempo médio para converter sementes em biomassa comestível. O rabanete não é apenas uma raiz de salada comum. É um motor biológico de crescimento rápido que merece uma análise técnica aprofundada. Por que muitos produtores ignoram essa cultura? A falha não está no plantio, está na cozinha. Sem o preparo correto, o valor calórico é frequentemente desperdiçado. O segredo reside no processamento das raízes jovens. A complexidade é mínima. Em conserva, o ácido acético preserva a estrutura celular, garantindo crocância e acentuando o picante natural. Ao assar as raízes imaturas, o calor quebra os compostos de enxofre agressivos. O sabor torna-se adocicado, com textura de manteiga. Fatias finas incorporadas a misturas vegetais oferecem densidade imediata. De repente, a dúvida sobre o plantio desaparece. Surge a demanda por volume produtivo. A planta possui alta plasticidade genética. Ela tolera sol pleno, mas há um risco operacional crítico. Sob radiação intensa e calor excessivo, o mecanismo de sobrevivência dispara. A planta floresce precocemente para gerar sementes, drenando a energia da raiz. O tecido torna-se fibroso. O valor comercial cai a zero. Em modo acelerado, vê-se. Sob sombra parcial, as folhas se expandem lateralmente para captar fótons, enquanto o bulbo se desenvolve sem pressa. Uma zona com apenas 2 a 4 horas de luz direta é funcional. O metabolismo desacelera. A formação do bulbo exige paciência. Na agronomia prática, basta adicionar cerca de 14 dias ao ciclo padrão de maturação. O resultado final é garantido. Esse atraso tático é irrelevante para o cronograma geral. O produtor ativa áreas mortas do terreno, onde outras culturas falhariam, garantindo um fluxo contínuo de colheita. A diversidade de cultivares permite adaptação a diferentes demandas. Não se trata apenas da variedade vermelha esférica. O lobo verde
oferece uma densidade crocante e refrescante. O rabanete melancia apresenta uma pigmentação interna vibrante, valorizando visualmente o produto. O Beni Rata adiciona complexidade estética. Por fora, uma casca negra e rugosa no rabanete espanhol, mas por dentro, uma polpa branca de sabor terroso intenso e durabilidade superior. E existe o Daikon. A escala impressiona. Não é uma raiz comum, é um cilindro massivo de armazenamento de água e nutrientes. A extração exige força física real, proporcionando a sensação tátil de produtividade elevada. O planejamento logístico é simplificado ao extremo. A espécie foi desenhada pela natureza para semeadura direta. Enterre a semente no substrato. O solo deve manter saturação hídrica constante. A sombra atua como um regulador térmico, reduzindo o estresse hídrico e evitando o amargor. Ao examinar os detalhes, percebe-se o solo se fendendo quando a raiz atinge o diâmetro máximo. A janela de colheita é estreita. A extração deve ser imediata quando o tamanho ideal é atingido. O atraso resulta em perda de turgidez e degradação da textura. Se o cultivo parecia monótono, o teste em baixa luminosidade muda a perspectiva técnica. É um recurso tático indispensável para áreas sombreadas. Baixo investimento energético, retorno rápido e alta versatilidade nutricional. 4 horas de sol por dia. Para a maioria das culturas agrícolas, isso é uma sentença de morte por falta de energia. Mas, para o espinafre, é combustível de alta octanagem. Esta planta é uma anomalia botânica. Ela despreza o calor e opera com eficiência máxima na penumbra. Enquanto o sol do meio-dia queima tecidos vegetais delicados, a sombra funciona aqui como um escudo térmico vital. O ciclo biológico desta espécie é ativado pelo frio, início da primavera ou o deslizar lento para o inverno. Nestas janelas térmicas, a planta não apenas sobrevive, ela domina o território. Se a temperatura sobe, o espinafre ativa um mecanismo de defesa, tornando-se fibroso e amargo para desencorajar predadores. A sombra impede essa reação química, mantendo as folhas tenras e comercialmente viáveis. Mas existe um gargalo logístico no processo. A germinação é frustrantemente lenta. Por fora, uma semente robusta e grande, aparentemente cheia de vigor, mas por dentro, um sistema de ativação letárgico. A semente pode permanecer inerte no solo por até 14 dias antes de romper a casca. 2 semanas de inatividade representam um risco inaceitável de predação ou apodrecimento no campo aberto. A solução técnica é o controle ambiental. Inicia-se o cultivo em ambiente interno. Sob condições controladas, a taxa de sucesso dispara. Apenas quando as mudas desenvolvem um sistema radicular denso e autônomo, realiza-se o transplante para o canteiro sombreado. Esse investimento inicial de tempo elimina a incerteza. O produtor ganha vantagem temporal sobre as ervas daninhas. Uma vez estabelecida a cultura, a estratégia muda de plantio para gerenciamento de fluxo. Não se busca uma colheita única e massiva. O objetivo é o fornecimento contínuo de biomassa. Aplica-se o plantio escalonado. Um lote pequeno hoje, outro lote na semana seguinte. Cria-se uma linha de montagem orgânica, enquanto o primeiro setor se regenera do corte. O segundo atinge o ponto ideal de colheita. O solo protegido da radiação direta mantém a hidratação. Ao examinar a superfície, nota-se a terra escura e úmida, reduzindo a necessidade de irrigação artificial frequente. Sem o estresse térmico, a planta canaliza recursos para a produção de folhas, não para a sobrevivência básica. Em modo acelerado, vê-se. A lâmina corta as folhas externas e, em poucos dias, o centro da roseta explode em novo crescimento verde. É um recurso renovável de ciclo curto. Se a área disponível recebe apenas de 2 a 4 horas de luz solar,
O espinafre é a única ferramenta lógica. Ele converte luz fraca e temperaturas baixas em nutrientes densos. Com mudas em espera e um cronograma rígido de corte, a produção de alimento torna-se ininterrupta. A luz solar é combustível biológico, mas a batata opera sob regras de exceção. Enquanto a maioria das culturas estagna sem radiação direta, este tubérculo demonstra uma tolerância inesperada à escassez de fótons. Por que desperdiçar os cantos sombreados do terreno? Parece uma zona morta, mas na prática agronômica, a tolerância à sombra define a eficiência total da área produtiva. Mesmo em pilhas de compostagem, onde a luz é bloqueada por detritos, batatas descartadas frequentemente reativam seu ciclo vital. O calor da decomposição compensa a falta de radiação. Ali, em meio à matéria orgânica em fermentação, o sistema radicular se expande através de camadas de biomassa, funcionando como um reator biológico escalonado. As plantas ignoram a iluminação difusa e focam na absorção de nutrientes. Porém, a composteira não é o único caminho. O solo comum funciona perfeitamente. Na meia sombra, o crescimento vegetativo mantém um ritmo constante, quase mecânico. A folhagem se desenvolve, capturando cada fração de luminosidade disponível. Eventualmente, a planta entra na fase reprodutiva crítica. Pequenas flores surgem no topo do caule. De perto, observa-se as pétalas se abrindo lentamente. Esse é o sinal biológico. O ciclo atingiu o ponto de conversão de energia e os recursos estão sendo direcionados para o subsolo. Aqui, a estratégia de colheita deve mudar. O objetivo deixa de ser a tonelagem bruta. Em baixa luminosidade, o processo de expansão celular do tubérculo arrasta-se por tempo demais. Esperar por batatas gigantes torna-se um erro logístico. A equação de tempo versus retorno deixa de ser favorável. A solução técnica é focar nas chamadas batatas novas. Por fora, a planta parece estática, mas no subsolo, dezenas de tubérculos jovens atingiram o pico de qualidade. Não se espera o fim da temporada. Introduz-se a mão diretamente no substrato, tateando as raízes sem arrancar a planta inteira. Extraem-se os espécimes de pele fina, quase transparente. A textura interna é serosa e densa, rica em amido fresco. Na culinária, isso se traduz em sabor concentrado e consistência amanteigada, superior à batata de armazenamento. A coleta é cirúrgica. Após a extração, cobre-se a base da planta novamente com terra. O sistema radicular não foi destruído, apenas aliviado de carga. Se houver tempo hábil na estação, o organismo continuará a bombear nutrientes para os tubérculos restantes. É um ajuste dinâmico de metas. Em vez de volume massivo, prioriza-se a qualidade e o escalonamento do fornecimento. A manutenção torna-se simplificada. A sombra atua como um escudo térmico, impedindo a evaporação rápida da umidade do solo. O ciclo hidrológico local permanece estável, exigindo menos intervenção humana. Quando os canteiros ensolarados já estão ocupados por culturas exigentes, a batata transforma áreas de baixa luminosidade em fontes de calorias. Esse é o ponto de equilíbrio ideal na gestão de recursos sombreados. 4 horas de sol direto. Isso é tudo o que a biologia exige para gerar frutos em condições adversas. Na agronomia tradicional, tomate e sombra parecem elementos incompatíveis. O senso comum dita que a planta necessita de radiação solar intensa, mas a genética moderna oferece uma exceção técnica: variedades determinadas de maturação rápida e tolerância ao frio. O tomateiro sobrevive na penumbra? A resposta depende exclusivamente da escolha da semente. O objetivo aqui não é a estética, mas a eficiência metabólica.
É necessário selecionar cultivares desenvolvidos para inícios frios e ciclos curtos. Observe a nomenclatura. Variedades como Glacier ou qualquer nome que faça referência à Rússia, Nova York ou Canadá não são aleatórios. Esses nomes indicam uma adaptação genética a latitudes, onde a luz é um recurso escasso e o verão é breve. A planta não tenta crescer indefinidamente. Ela é programada para economizar energia, mas a seleção genética é apenas metade da equação. A estratégia de plantio exige logística precisa. Trata-se de um arbusto compacto, uma planta determinada. Ela opera em uma janela temporal estreita. O mecanismo biológico é acionado rapidamente. Crescimento vegetativo, floração e frutificação. Tudo antes que a falta de luz se torne crítica. Não se espera colheitas recordes de nível industrial. O foco é obter um rendimento respeitável em zonas de cultivo anteriormente consideradas mortas. O posicionamento define o sucesso ou a falha da cultura. Imagine um canteiro com diferentes gradientes de luminosidade. Se uma área recebe 2 horas de sol e outra recebe 4, a prioridade logística é clara. O tomateiro ocupa o posto de 4 horas. As áreas de sombra profunda, com apenas 2 horas de luz, são destinadas a culturas de folhas, como o espinafre, que demandam menos energia fotossintética para produzir biomassa. Aqui existe um detalhe técnico. Essa diferença de 2 horas na exposição solar altera a química da planta. A luz extra garante a polinização eficaz e o amadurecimento dos tecidos. Por fora, um arbusto verde estático na sombra parcial, mas por dentro, uma fábrica química operando no limite para converter fótons escassos em açúcares e licopeno. No cultivo real, a manutenção deve ser pragmática. Forneça um transplante robusto ao solo. A irrigação deve ser constante. O sistema radicular precisa de estabilidade hídrica para compensar a menor taxa de evaporação. Em modo acelerado, vê-se: a planta não se espalha descontroladamente. Ela foca recursos na produção de frutos. As flores surgem, são polinizadas e transformam-se em tomates em questão de semanas. Não haverá uma parede verde impenetrável. O volume de folhagem será menor, mas a colheita será funcional. Tomates com acidez equilibrada e sabor característico de verão, produzidos sem ocupar os metros quadrados mais valiosos da propriedade ensolarada. A conclusão é econômica. Não descarte o plantio por causa da sombra parcial. Selecione um determinante rápido e resistente ao frio. Instale-o no canto mais luminoso disponível. A planta cumpre sua função biológica sem exigir o sol do meio-dia. Assim, o produtor otimiza o espaço e garante alimento extra no prato. Centenas de joules de energia luminosa. A maioria das culturas exige essa carga total para sobreviver, mas o feijão arbustivo opera com uma eficiência energética diferente. Ele aceita a penumbra. O metabolismo da planta desacelera, mas não cessa. Por que insistir no sol pleno se a sombra parcial funciona? A biologia aqui é pragmática. A planta redireciona recursos vitais. Em vez de gastar energia em crescimento vegetativo explosivo, o foco muda para a sobrevivência reprodutiva. As vagens surgem. São peças fundamentais na engrenagem de subsistência. Plantas compactas, janelas de colheita definidas e proteína suficiente para alimentar uma família, sem ocupar o setor mais valioso do terreno ensolarado. Aqui está a prova logística dessa adaptabilidade. Imagine uma torre vertical de cultivo preenchida exclusivamente com feijão arbustivo. É uma estrutura de alta densidade. O problema físico é óbvio. Apenas a face frontal recebe radiação solar direta em determinado momento. A solução é mecânica. Gira-se a torre 180 graus a cada manhã. Esse hábito simples zera o déficit de luz. Em modo acelerado, vê-se:
O lado sombrio de ontem torna-se a superfície iluminada de hoje. Ao longo de 30 dias, a exposição solar se equaliza estatisticamente para cada planta. A produção de biomassa continua constante. Isso prova que o feijão não necessita de exposição contínua para gerar uma colheita respeitável. A mesma física aplica-se ao cultivo no solo plano. Se o canteiro possui uma borda iluminada e um centro escuro, o zoneamento deve ser tático. Desloca-se o feijão para a faixa de luz marginal. Deixa-se o centro mais escuro para as verduras de folhas resistentes, adaptadas à baixa luminosidade. Esse ajuste milimétrico de posicionamento melhora a floração e o preenchimento das vagens sem nenhum custo financeiro adicional. Mas existe um detalhe técnico no manejo. O feijão detesta o excesso de água nas raízes. Na sombra, a termodinâmica do canteiro muda. A evaporação é muito mais lenta do que sob o sol pleno. O solo retém umidade por longos períodos. O risco aqui não é a seca, é o afogamento por hipóxia. A rega deve ser espaçada, porém profunda. A água deve penetrar as camadas inferiores, forçando o sistema radicular a perfurar a terra para baixo, em vez de depender de borrifadas superficiais constantes. O monitoramento visual é essencial. Assim que as flores caem e as vagens começam a se formar, o ritmo de colheita dita o rendimento total da planta. A rotina é rígida: verificar frequentemente e colher exemplares jovens. Por fora, uma vagem fina e frágil, mas por dentro, um sinal químico poderoso para a planta-mãe. Vagens tenras possuem a melhor textura e sabor concentrado, mas a razão principal é biológica. Ao remover a vagem antes da maturação completa da semente, interrompe-se o ciclo reprodutivo. A planta entra em modo de reação. Para garantir a descendência, ela é forçada a gerar uma nova onda de florescimento. Na meia sombra, essa estratégia de colher cedo, colher sempre, funciona como um multiplicador de rendimento. Se o feijão estava ocupando o canteiro mais brilhante, o erro logístico pode ser corrigido. O feijão arbustivo prospera na luz difusa ou em sistemas rotativos onde cada lado tem seu turno ao sol. Plantas compactas, manutenção mínima, retorno calórico alto. É exatamente o tipo de cultura que torna um jardim de baixa luminosidade produtivo, sem confiscar o espaço imobiliário nobre. Hora de otimizar a produção. Um grama de folha contém dezenas de compostos voláteis. O manjericão é uma máquina química eficiente. Geralmente, a agronomia classifica esta planta como uma cultura de sol pleno, exigindo radiação solar direta para a síntese de óleos. Mas existe uma nuance técnica. A planta possui plasticidade genética para operar na meia sombra. O objetivo aqui muda. Sai a produção massiva de biomassa rápida, entra a estabilidade estrutural e a função ecológica. Por que limitar o cultivo à luz direta? A botânica diz que isso é um erro. Na sombra parcial, o metabolismo da planta desacelera, mas ganha em resiliência térmica. Se permitido florescer, o manjericão deixa de ser apenas tempero e torna-se um ponto estratégico para a fauna local. Vista de perto, as flores tubulares funcionam como estações de reabastecimento. Abelhas e insetos vetores não apenas visitam, eles patrulham a área. O que antes era um canteiro sombreado e estático transforma-se em um ecossistema ativo. O manjericão azul africano é o exemplo máximo dessa resistência. Ao contrário das variedades anuais frágeis, ele desenvolve caules lenhosos e comportamento perene. Corte o topo. A planta não morre. Ela redireciona a seiva. Em poucos dias, gemas axilares explodem em novo crescimento. É uma resposta biológica agressiva ao dano físico. Eu realizei cortes drásticos 2 vezes nesta temporada. O resultado é sempre o mesmo: regeneração total,
da biomassa vegetativa. Mas a funcionalidade não para na biologia. A arquitetura varia conforme a genética selecionada. O manjericão grego colunar ignora a expansão lateral. Ele cresce verticalmente, como um pilar verde, otimizando o uso do solo por metro quadrado. Já o manjericão tailandês investe em inflorescências densas e púrpuras, criando contraste visual e atraindo insetos específicos. Variedades como o pesto perpétuo trazem clorofila diluída em folhas variegadas, iluminando visualmente o setor escuro, enquanto o tulsi, ou manjericão sagrado, adiciona densidade arbustiva. Ao misturar espécies, metade do canteiro torna-se produtivo. Por fora, uma folhagem delicada e aromática, mas por dentro, um sistema vascular robusto capaz de suportar podas severas. A manutenção na sombra exige frieza. Quando os caules estiolam, ou seja, alongam-se demais em busca de luz, a tesoura deve intervir. Não é crueldade, é manejo agronômico. A planta responde densificando a folhagem inferior. Você não está forçando o vegetal a agir como uma cerca viva sob o sol escaldante. Está permitindo um crescimento constante e controlado. O resultado é eficiência espacial. O canteiro sombreado produz matéria orgânica, atrai vetores de polinização e fornece alimento sem ocupar as zonas de alta radiação solar. A colheita é contínua. Luz solar direta nem sempre significa energia. Para certas culturas, o calor excessivo é uma sentença de morte biológica. O coentro é o exemplo clássico dessa vulnerabilidade térmica. Por que essa erva floresce tão rápido no verão? Não é um erro de crescimento, é um mecanismo de pânico. Sob estresse térmico, a planta detecta o perigo e ativa a reprodução de emergência. O caule central dispara verticalmente, a textura torna-se fibrosa e a planta canaliza toda a energia para as sementes. O resultado para o consumo é desastroso: folhas amargas e perda total da colheita. A solução agronômica é o controle da luz. Ao mover o cultivo para a meia sombra, altera-se drasticamente o metabolismo vegetal. A temperatura do solo cai, a evaporação diminui, a planta desacelera. O crescimento torna-se menos explosivo, porém muito mais controlado. Na sombra, o sistema radicular mantém a planta focada na produção de biomassa foliar, ignorando o impulso de lançar pendões florais. Em modo acelerado, vê-se a diferença tática. Sob o sol, o caule estica e endurece em dias. Na proteção da sombra, as folhas se expandem lateralmente, mantendo a cor verde escura e os óleos essenciais intactos. Você troca velocidade bruta por longevidade produtiva. A genética também desempenha um papel logístico. O uso de variedades selecionadas para resistência ao pimento precoce, conhecidas tecnicamente como slow bolt, oferece uma vantagem estratégica. Essa genética, combinada com o sombreamento, compra semanas extras de colheita antes que o ciclo reprodutivo inevitável comece. A manutenção exige disciplina. A técnica de colheita deve ser agressiva, corte constante. A remoção regular das hastes externas força a planta a regenerar tecidos, em vez de investir em altura. Se o aspecto visual se deteriorar após uma onda de calor, uma poda severa reinicia o sistema biológico, estimulando brotos frescos. Na mesma linha de produção, opera a salsa. Por fora, visualmente robusta. Mas por dentro, prefere a estabilidade da luz difusa. Embora seja menos propensa ao pânico reprodutivo do que o coentro, a salsa processa melhor os nutrientes sem a radiação solar direta. Seja a variedade lisa ou a crespa, o comportamento sob sombra parcial é idêntico, ritmo constante e previsível.
Aqui existe um detalhe econômico crucial. O cultivo na sombra elimina o ciclo de fartura seguida de escassez. A planta não corre uma maratona de velocidade. Ela mantém uma produção industrial estável. Para a subsistência, isso significa abastecimento contínuo, sem a necessidade de replantio semanal. Você sacrifica a rapidez, mas ganha confiabilidade. Áreas do terreno antes consideradas inúteis pela falta de sol tornam-se ativos valiosos de produção. Onde o calor transformava o coentro em uma erva daninha fibrosa, a sombra cria um banco de alimentos duradouro. A salsa continua operando como um recurso renovável confiável. Controle o ambiente e a planta trabalhará no ritmo que você definir. Fótons escassos. Para a maioria das culturas agrícolas, a sombra é uma sentença de morte por inanição energética, mas não para o gênero Allium. A cebolinha verde opera sob uma lógica biológica distinta. Em vez de canalizar recursos para a construção de uma estrutura complexa subterrânea, ela entrega o produto final diretamente na superfície. Isso a torna a ferramenta ideal para ocupar zonas de baixa luminosidade, onde outras plantas falhariam. Por que esta espécie prospera, onde outras estagnam? A resposta está na bioenergética básica. Cebolas de cabeça, sejam as roxas, brancas ou as densas echalotas, funcionam como baterias orgânicas. A planta precisa capturar uma quantidade massiva de radiação solar para converter carbono em açúcares e armazená-los no bulbo. Na sombra, esse mecanismo de estocagem colapsa por falta de combustível solar. O bulbo não se forma. A planta atrofia. Deixe os setores de insolação máxima para as culturas de armazenamento. A cebolinha assume o controle das áreas de luz difusa. O objetivo dela não é acumular, é crescer. Hastes tubulares, ricas em água e compostos de enxofre, sobem em busca de claridade. Na prática agronômica, o processo é binário: plantio e corte. Aqui existe um detalhe técnico sobre o ritmo. A ausência de sol pleno afeta o metabolismo. Em modo acelerado, vê-se: o alongamento celular ocorre, porém, em velocidade reduzida. Não é uma explosão de crescimento, mas um fluxo constante. Para o cultivador, isso não representa um problema, mas uma vantagem logística. O ciclo mais lento escalona a colheita. Não há picos de produção que exigem processamento imediato para evitar o apodrecimento. O abastecimento de tecido vegetal fresco para a cozinha torna-se linear e previsível. Por fora, um canteiro sombreado e estático, mas por dentro, uma linha de montagem regenerativa. O protocolo de colheita pode seguir duas vertentes. Se o objetivo é a manutenção perene, aplica-se a poda seletiva. Corta-se apenas as folhas externas. O meristema central permanece intacto e continua a bombear seiva para novas brotações. O tufo se recarrega sozinho. Se a preferência visual for por linhas limpas, executa-se a extração total da planta, seguida de replantio imediato para manter a rotação. A planta tolera a baixa radiação e o perfil de sabor permanece inalterado. A manutenção exige apenas controle hídrico básico. O solo deve manter um nível constante de umidade. Neste ponto, a física joga a favor do sistema. A sombra reduz drasticamente a taxa de evaporação da água no solo, evitando que as raízes finas sofram estresse hídrico. Não há necessidade de fertilização agressiva ou superalimentação. O objetivo não é criar bulbos gigantes, mas manter a turgidez das folhas. O resultado é concreto. Ovos, sopas e refogados recebem o aporte nutricional sem o custo de ocupar áreas nobres do terreno. As variedades de bulbo exigem o sol para sobreviver.
A cebolinha ignora essa exigência e converte espaços mortos em volume de produção. O ciclo se fecha com eficiência máxima. Sabor fresco. Apenas isso. É toda a equação. A couve se encaixa com precisão cirúrgica na meia sombra, uma vantagem tática quando as tardes se tornam quentes demais. O metabolismo da planta atinge o pico de eficiência quando as temperaturas permanecem abaixo de 75 graus Fahrenheit. Acima disso, a estrutura celular sofre. Um pouco de proteção vespertina mantém as folhas tenras e o crescimento constante. Em termos práticos, seu canteiro com luz difusa ou com 3 a 4 horas de sol direto é um território viável. A extremidade mais luminosa dessa faixa oferece o melhor impulso energético. Trate esta cultura como o ativo de estação fria que ela é. Para a primavera, inicie o transplante de 4 a 5 semanas antes da última geada. No outono, a semeadura recomeça assim que o calor intenso diminui. A couve é genuinamente resistente ao frio. Plantas jovens conseguem ignorar uma geada leve sem danos aos tecidos. As estações de transição são um momento nobre para o cultivo. Mas a planta precisa de espaço para respirar. O adensamento é inimigo da produção. Deixe de 8 a 12 polegadas entre as plantas e de 18 a 24 polegadas entre as linhas. Se o objetivo é a colheita de folhas jovens para a salada, o corte começa em cerca de 25 a 30 dias. Para folhas de tamanho total, a espera varia de 55 a 75 dias, dependendo da genética da variedade. Esse espaçamento é mais do que uma formalidade técnica. É uma medida sanitária. A distância reduz a pressão de pragas e facilita o fluxo de ar, garantindo que as folhas permaneçam limpas e vigorosas. As necessidades de água e solo são diretas. Umidade consistente e solo fértil e bem drenado. Em períodos mais quentes, a sombra parcial atua como um freio ao estresse e ao amargor. Você obtém melhor textura e sabor sem forçar a planta ao limite. Mantenha o solo uniformemente úmido, jamais encharcado. O uso de cobertura morta é recomendado para suavizar as oscilações hídricas entre as regas. 2 erros operacionais comuns são fáceis de corrigir. Primeiro, o plantio no calor verdadeiro do verão frequentemente resulta em folhas duras e amargas. Favoreça as janelas de primavera e outono e apoie-se na sombra da tarde quando o clima quente persistir. Segundo erro, o amontoamento de mudas convida ao estiolamento e ao ataque de insetos. Mantenha o espaçamento rigoroso de 8 a 12 polegadas. Faça o desbaste cedo para não contabilizar prejuízos depois. A colheita é um processo tolerante e contínuo. Retire as folhas externas conforme a demanda imediata e deixe o centro da planta continuar a produção de biomassa. Se uma geada leve atingir o canteiro, não há motivo para pânico. O frio converte amidos em açúcares. Muitos produtores consideram a couve ainda mais doce após o congelamento. Para armazenamento, o protocolo é simples: lavar, centrifugar ou secar e refrigerar. A durabilidade é curta, mas suficiente para processar uma tigela generosa ao longo da semana. No final das contas, em um jardim sombreado, a couve se comporta como uma âncora confiável da estação fria. Ela se contenta com a sombra parcial, produz melhor longe do calor excessivo e entrega alimento por uma longa janela de tempo, desde que receba espaço, umidade constante e um planejamento sensato. Umidade constante, timing preciso. Mas o verdadeiro trunfo desta cultura é a adaptação à luz. A hortelã foi projetada biologicamente para condições de luminosidade difíceis, onde outras plantas comerciais falhariam. Enquanto vegetais frágeis exigem sol pleno para realizar fotossíntese eficiente, esta espécie
se contenta com 3 horas de irradiação solar direta. O restante do dia pode ser passado na sombra parcial sem perda de vigor. Isso a torna um ativo estratégico para as bordas mortas de canteiros, linhas de cerca ou zonas de baixa incidência luminosa. Trata-se de uma planta perene e rústica. O investimento inicial de plantio gera retorno cíclico, pois o sistema radicular desperta ano após ano, eliminando a necessidade de nova semeadura. O espaçamento técnico ideal exige 45 centímetros entre as mudas. Em modo acelerado, nota-se: os estolões se entrelaçam rapidamente, fechando o solo e criando uma massa vegetal densa pronta para a extração contínua. Uma vez estabelecida a cultura, o corte não afere. A poda drástica funciona como um gatilho hormonal, estimulando um rebote rápido de crescimento. Jardineiros focados em produtividade realizam múltiplos ciclos de corte agressivo na mesma temporada. O solo deve ser mantido rico em matéria orgânica e com umidade constante, mas a hidrologia exige precisão. A planta demanda água, não pântano. Raízes submersas sufocam por falta de oxigênio. A drenagem eficiente é o único seguro contra o apodrecimento subterrâneo. Existem 2 erros logísticos que destroem o planejamento. O primeiro é subestimar a capacidade de invasão. Por fora, uma erva aromática inofensiva, mas por dentro, um mecanismo de colonização implacável. Se plantada diretamente em solo aberto, os rizomas viajarão pelo subsolo, dominando todo o território e sufocando outras culturas. A correção é física. Cultive em contêineres isolados, caixas de janela ou instale barreiras de contenção rígidas enterradas no solo para bloquear o avanço das raízes. O segundo erro é o excesso hídrico. Pratos de vasos sempre cheios ou canteiros encharcados criam o ambiente perfeito para doenças fúngicas. A rega deve ser regular, mas o escoamento precisa ser total. O objetivo é um substrato úmido e aerado, nunca saturado. A colheita segue janelas biológicas estritas. O corte das hastes deve ocorrer imediatamente antes da floração. É nesse estágio que a concentração de óleos essenciais atinge o pico máximo, garantindo sabor e potência química. Se botões florais forem visualizados, a planta já desviou energia para a reprodução. Um corte rápido reinicia o sistema, forçando a produção de nova massa foliar tenra. Para a logística de armazenamento, a refrigeração de curto prazo exige envolver o material em papel toalha úmido dentro de sacos plásticos, mantendo a turgidez celular por alguns dias. Para estoques de longo prazo, a desidratação em local ventilado ou o congelamento preservam o aroma limpo e volátil. No planejamento agronômico de áreas sombreadas, a hortelã executa múltiplas funções simultâneas: recurso culinário, preenchimento de espaço e âncora perene de baixa manutenção. Garanta as horas mínimas de luz, solo decente e limites físicos rígidos. O retorno será uma colheita ininterrupta para chás, extratos e processamento alimentar. Mantenha o balanço hídrico. Contenha a expansão subterrânea. Tenha as lâminas de corte prontas. Isso é produção eficiente na sombra. Um recurso inesgotável e agressivo. Dois graus de diferença na temperatura. Isso é o suficiente para determinar o sucesso ou o fracasso biológico da couve-flor. Esta não é uma planta para amadores distraídos. A couve-flor exige estabilidade térmica absoluta e umidade constante para desenvolver sua inflorescência. Em pleno sol, o calor excessivo dispara um mecanismo de defesa. A planta tenta florescer rápido demais. A estrutura se abre e a textura se perde. O resultado é um produto fibroso e amargo.
Por que a sombra parcial é uma ferramenta de engenharia agrícola aqui? Porque a luz difusa desacelera o metabolismo da planta. Na sombra, o crescimento é controlado. A planta canaliza energia para compactar os botões florais imaturos, criando aquela massa branca e densa. De perto percebe-se. Os floretes permanecem unidos, protegidos da radiação direta que causaria queimaduras ou descoloração. O solo protegido retém a água por mais tempo, mantendo o sistema radicular hidratado sem flutuações drásticas. O objetivo é evitar o estresse hídrico. Uma couve-flor estressada para de crescer. Uma couve-flor protegida entrega um alimento denso, rico em nutrientes e visualmente uniforme. Mas a escala de tempo muda quando falamos de couves de Bruxelas. 110 dias de operação contínua. Este é um cultivo de paciência e logística de longo prazo. Enquanto outras culturas completam 2 ciclos, esta planta trabalha na verticalização da produção. Ela constrói um caule grosso, uma torre de sustentação onde os brotos se desenvolvem nas axilas das folhas. A sombra parcial atua aqui como um regulador de temperatura. O calor excessivo faz os repolhos abrirem, tornando-os fofos e sem valor comercial ou nutricional. O frio e a luz indireta mantêm a estrutura compacta. Por fora, uma coluna de folhas largas, mas por dentro, dezenas de esferas comprimidas acumulando energia. Existe um fenômeno químico crucial neste processo. Quando a temperatura cai, a planta converte amidos armazenados em açúcares simples para evitar o congelamento das células. É um anticongelante natural. O resultado para o produtor é um sabor adocicado e uma textura crocante. Não é necessário supervisão constante, apenas tempo. Ao final do ciclo, a colheita fornece uma quantidade massiva de biomassa comestível em menos de meio metro quadrado de solo. Entretanto, nem sempre é preciso profundidade. 5 centímetros de solo útil. As cenouras curtas e redondas foram projetadas geneticamente para eficiência em espaços limitados. Ao contrário das variedades longas que exigem solos profundos e arenosos para não bifurcar, estas variedades concentram a massa em esferas compactas. Em canteiros sombreados, o processo de maturação é mais lento, mas o ganho é na qualidade do tecido. O solo mais frio impede que a raiz se torne lenhosa. A planta não precisa lutar contra o calor para manter a turgidez celular. Em corte transversal vê-se um núcleo quase inexistente e uma polpa laranja saturada. Esta morfologia permite o cultivo em recipientes rasos, sacos de cultivo ou solo argiloso compactado onde nada mais cresceria. É uma otimização de recursos. Onde uma cenoura comum falharia ao tentar perfurar o solo, a variedade curta se expande lateralmente. A folhagem permanece verde escura na sombra, realizando fotossíntese com eficiência máxima, mesmo com pouca luz. Cada raiz extraída é uma reserva de calorias limpa e uniforme. E para fechar o sistema, temos os nabos. A velocidade é o trunfo desta cultura. O nabo não perde tempo. Ele estabelece uma raiz bulbosa e uma folhagem comestível em tempo recorde. A sombra parcial é vital para impedir a produção excessiva de lignina, a substância que deixa as raízes duras e fibrosas. Sob a proteção de árvores ou estruturas, o nabo mantém a suavidade. A raiz cresce branca, lisa e pesada, cheia de água e minerais. Mas há um bônus logístico. É uma cultura de duplo propósito. As folhas servem como verdura fresca rica em ferro. A raiz é um carboidrato de armazenamento. Na agronomia de subsistência, isso significa segurança alimentar em dobro. A planta é robusta, ignora flutuações menores de clima e entrega alimento consistente. Basta garantir umidade. O solo escurece com a água, a raiz incha, e em poucas semanas o ciclo se encerra com sucesso.
O sistema funciona. A sombra não é um defeito, é um recurso de controle climático. Se esta análise técnica agregou valor ao seu planejamento, confirme com sua inscrição. Otimize seu cultivo e nos vemos na próxima análise de campo.